Olá, nono ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos dar sequência aí ao bloco europeu, né? Continuando sobre esse assunto. Mas agora nós já vamos falar do capítulo 13 do livro de vocês, que nós vamos ver mais essa parte atual, não a sua formação. Nós vamos ver o que está acontecendo, o que está rolando aí nesse bloco econômico, tá? Então vamos lá. Hoje o bloco europeu ele conta com 28 países e o que a gente precisa entender? É um bloco econômico onde nós temos a união entre os países para poder dinamizar as políticas econômicas, né, que, como eu já disse para vocês, desenvolvimento não adianta falar só da economia. Então você tem a questão do desenvolvimento social também, né? Então você tem que mostrar esse pioneirismo. Então você tem uma série de acordos que vão acontecer aí entre esses países. Só que existe toda uma organização para que isso aconteça, né? Então, lembrando, né, aí do Tratado de Schengen, ou Schengen, enfim, que mostra isso pra gente, que foi um tratado que buscava dinamizar e também melhorar vamos dizer assim, a qualificação do bloco, né? Então, assim, houveram muitos investimentos para as pessoas que se deslocavam para as cidades, mas, assim, buscava esse tratado de desenvolver o IDH. Então, eles ofereciam para essas pessoas que iam para as cidades oportunidades de estudar, mas contanto que ela voltasse para melhorar a sua cidade, né, natal, a sua cidade que muitas vezes era a cidade de interior. Então, com isso, a gente teve um bom crescimento aí no IDH, no desenvolvimento interno, não só nas áreas centrais das cidades que participavam do bloco europeu. O que chamou muito a atenção e até hoje chama a atenção de muitas pessoas que querem, de países que querem entrar no bloco, mas também de outros países como o Brasil, que não tem assim uma relação, vamos dizer, direta, né? Então muitas pessoas acabam conquistadas por esse nível de desenvolvimento, além de econômico, social, que o bloco conseguiu trazer, né? Então o que acontece? Ele tem uma organização, né? Então ele tem uma política geral para que esses países eles entrem, para que eles façam parte. Então tem uma organização, né, de pessoas, chefes de estados, os membros que vão compor, né, a União Europeia, para que se possa pensar, para que se possa não necessariamente não é legislar, né, mas para que se possa organizar o que vai acontecer nesse bloco econômico, as agendas, o que são os interesses comuns, o que não é de interesse comum, o que precisa ser tratado, né? Se precisa melhor uma integração rodoviária, ferroviária, onde precisa ser investido. Então, tudo isso vai ser tratado aí, né, nesse bloco econômico. E o que dinamizou isso aí, né, foi basicamente o Tratado de Lisboa, que foi assinado em 2017, em 2007, que trouxe realmente a ampliação dos poderes desse bloco, né? Então, o que poderia acontecer? Quem que vai estar à frente, né? Quem vai liderar esse sentimento de unidade que se busca no bloco econômico, tá? Então, através desse bloco, vamos lá, quais são as características que eles trouxeram nesse tratado de 2007? Né, o fortalecimento do Parlamento Europeu, o aumento do poder político dos cidadãos, a possibilidade de saída do bloco com aviso prévio, que é o que está acontecendo aí com a Inglaterra, né? Com aviso prévio, tá, gente? Não pode sair, tchau, não pode ser assim, não. Maiores poderes de decisão do bloco e criação do cargo do presidente europeu. Então, a ideia é de você ter uma unidade realmente ali com as políticas internas dos países que estão alinhados dentro dessa ideia de bloco econômico, tá? Então, vamos lá. É claro que não é algo fácil, porque a Europa ela sempre foi muito plural, sempre teve uma grande diversidade, a gente já viu que sempre houveram vários confrontos, né, assim, que eu digo, étnicos, de ideias também, né, então isso sempre aconteceu. E é claro que agora não vai ser diferente. A diferença é que agora está tudo muito mais latente e as conversas acabam sendo um pouco mais amenizadas. Muitos grupos não utilizam mais, assim, né, ainda bem, os atos terroristas
que utilizavam antigamente, mas buscam sim uma conscientização, tem, como é que eu vou dizer, protestos. Então isso tudo continua acontecendo entre uma linha mais conservadora e uma linha, né, mais inovadora, digamos assim, que busca principalmente alinhar essa ideia de migração, né, que eu já comentei com vocês, trazer essa mão de obra imigrante, claro que uma mão de obra é uma migração controlada, que eu já falei com vocês. Então eles buscam trazer, sim, utilizar todos esses recursos para benefício do bloco, né? Porque a gente sabe que é um bloco que a maior parte desses países estão passando por um envelhecimento, então eles buscam inovações para trazer uma mão de obra produtiva para os seus países, até porque nós estamos falando de indústria de ponta, né? Então, que precisa realmente de uma mão de obra altamente qualificada. E isso acontece até entre os próprios países europeus, né? Então, por isso teve essa ideia do Schengen, né? Que é você não beneficiar só um lado, você atrair toda a mão de obra para um lado. Não, é você melhorar por um todo, tá? Então, buscar uma igualdade de desenvolvimento para todos os países do bloco, para todas as cidades, tá? Não acontece de forma igual ao mesmo tempo, mas isso em nenhuma cidade do mundo, tá? Nenhum bloco do mundo. Vale lembrar que a União Europeia, bem, não tem nenhum outro bloco que chegue a essa formatação, né, que se tem dentro da União Europeia. Mas vamos lembrar que os blocos econômicos, dentro de um histórico do desenvolvimento econômico de todas as sociedades, né, na nossa globalização, é algo assim recente, né? Então, assim, digamos que a União Europeia ela ainda está nesse processo de formação, né? Então, a economia ela não é estática, as sociedades não são estáticas, elas mudam o tempo todo. E tudo isso vai mudar para se adaptar às novas necessidades que a sociedade vai propondo, que a sociedade vai tendo, né? A gente tem esse momento aí de pandemia, por exemplo, que trouxe novos desafios, principalmente para as cidades europeias, né, que são pequenas, tem uma livre circulação de pessoas, né, eles pararam essa circulação, voltaram recentemente a abrir as fronteiras, né, então é tudo novo também. Então, eles estão desenhando ainda esse modelo de melhor integração econômica e social, tá, gente? Vale lembrar também que dois fatos bem recentes aí sobre o bloco que a gente não pode deixar de falar. Primeiro, né, são os PIGs, que são aqueles países que já estão no bloco há algum tempo, mas estão passando por algum problema econômico e problema assim fiscal, né? Então a gente tem basicamente países que tiveram, né, assim, a despesa maior do que a receita, ou seja, tiveram mais gastos do que ganhos e estão com a economia um pouco fragilizada. Então não conseguiram assim acompanhar o pleno desenvolvimento. Então preocupa a União Europeia que alguns países estejam gastando mais do que estejam conseguindo ter de retorno financeiro, né? Retorno econômico. Então isso traz aí uma preocupação. Esses países, eles são Portugal, Irlanda, tô esquecendo de um aqui, peraí, Itália, Grécia e Espanha, tá? Uns até a gente, como a Espanha, que a gente acreditava ser uma grande potência econômica, sim, ela mas ela tem tido alguns gastos maiores do que a receita, ou seja, mais do que ela tem ganhado. Então isso preocupa que para frente esses países não possam arcar com um bom desenvolvimento econômico, que elas se afoguem em dívidas. Esse é o medo do bloco, porque a ideia de trazer uma prosperidade econômica é você ter mais ganhos do que gastos, né? Então, e a sua população, ela vai acompanhar justamente o que cada país, né, o que cada governo vai propor, vai estar à frente. Então, a União Europeia, ela se preocupa com que esses países estejam dentro desse desenvolvimento econômico, tá? 3 países, que são a Alemanha, França e Inglaterra, eles também tiveram. Só que vamos lembrar que são 3 países que têm economia muito forte. Então, principalmente quando a gente fala da indústria fina, né, da indústria altamente tecnológica. Então, para eles retomar a economia, isso é muito fácil,
tá? Diferente, porque eles têm como ter uma arrecadação maior. É só segurar alguns gastos que eles conseguem ter uma arrecadação boa, tá? Porque eles têm realmente esse investimento. Então, são esses países que têm, assim, preocupado a União Europeia, né? Então, fragiliza um pouco também essa relação de que, não, a gente é o país endividado e tudo mais, isso aqui. Mas, enfim, você tem, assim, toda uma preocupação para que esses países, não é deixar esses países de lado, é trazer de volta a economia desses países para que se mantenha uma boa unidade dentro do bloco, tá? E por fim, aqui, pra gente finalizar, pra gente não se estender muito, a questão do Brexit, né? Que o pessoal fala que é o Brexit, que a gente tem aí a junção de duas palavras, né? Que é Bretanha e saída, não por isso Brexit. E aí nós temos o seguinte, né? A saída desses países do bloco europeu, né, da União Europeia. Então, assim, é claro que nada é feito de repente. Então, eles basicamente, até porque eles têm que ter um plano econômico para poder sair, né, e não ficar prejudicado. Não prejudicar o bloco, mas também não sair prejudicados, é claro, né, cada um quer ver o seu lado. Até porque eles não estão muito alinhados com o bloco europeu, principalmente com relação à imigração, à questão da moeda do euro e assim por diante, tá? Então, o que acontece? Né? Esses países são o Reino Unido, do Reino Unido são País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, onde nós tivemos uma consulta pública. Então, nós tivemos ali um referendo, a população ela escolheu, ela optou pela saída. Mas é claro que para escolher, para optar pela saída, o país, né, os países, eles se reuniram e mostraram, olha, a saída vai ser benéfica por isso, para a população poder julgar se vai ser interessante ou não sair do bloco econômico. E aí a maior parte da população optou, e aí, né, a primeira vez que isso está acontecendo no bloco, que até então a maior parte só entra, então é a primeira vez que tem uma saída do bloco, então tudo foi assim, não foi de repente, houve uma necessidade deles sentarem, organizarem o que ia acontecer, como ia acontecer, principalmente com relação às tarifas alfandegárias, livre circulação de pessoas, moeda não, porque a Inglaterra não adotava o euro, tá? Ela continuava com a sua moeda local. Então a gente ainda está vivenciando esse processo, né? Então, até por conta da pandemia, foi divulgado que não seria dada a saída esse ano, e sim a partir de 2021, que é o ano seguinte. A Inglaterra não vai mais fazer parte, né, o Reino Unido, digamos, não vai fazer mais parte do bloco europeu, tá? Então, a gente tem aí realmente essa nova configuração que vai trazer desafios e inovações aí para esse bloco econômico. Tá bom, turma? Então, por hoje é só. Não esqueçam de dar uma lida no capítulo 13 do livro de vocês. E depois, vamos fazendo ali os exercícios da página 100 e 101. Qualquer dúvida, me perguntem lá no post, tá? Que a gente vai respondendo as dúvidas que possam surgir, tá bom? Ai, desculpa os latidos aí, gente. Beijo.